Olá, sejam bem-vindos. Antes de tudo, é bom lembrar que existem os tipos de narcisistas, assim como tipos de personalidades. Os padrões são os mesmos, mas podem ter comportamentos bastante diferentes. Os comportamentos de meu pai, da minha mãe e a mãe dos meus filhos são diferentes. Pessoas com personalidades diferentes, mas com o mesmo padrão, de que o mundo roda através deles. Enfim. Minha mãe me teve entre 14 e 15 anos de idade. Eu cresci ouvindo minha mãe reclamar que eu acabei com a juventude dela. Meu pai nunca jogou nada na minha cara, mas pelos atos, também não fui algo bom na vida dele. Quem vem assistindo os vídeos anteriores, sabe que às vezes eu exagero brincando, para amenizar as situações. Mas o que vou falar nesse vídeo não é exagero, ao contrário, vou resumir. Eu saí da casa de meus pais, aos 14 anos. Fui morar com minha avó, depois fui morar só. Pouco tempo depois, minha mãe separou, e fui morar com ela e minha irmã. Não demorou muito, ela voltou para a casa de meu pai. Eu, no mesmo dia que soube que ela iria retornar, aluguei um quarto e fui morar só. Depois ela se separou mais uma vez, e foi a última. Foram 22 separações ao total. Quando criança, meu tio e minha avó que contavam. Depois passei a contar junto com o tio 4 anos mais velho que eu, qual depois de adulto confirmou o número certo de separações. Eu cresci, com pais se separando e voltando, média de 1 a 2 separações por ano. Metade das separações eram para a casa da minha avó. Depois minha avó não aceitou mais. Aí minha mãe passava meses em casa alugada e voltava, ou dias na casa de amigas. Tempos que a separação durava 3 meses, às vezes 6 meses, depois voltavam. Eu e minha irmã crescemos assim, ainda era de menos, vivendo dentro de casa era um inferno. Eles viviam brigando, passavam semanas, às vezes 1 mês, às vezes mais de 2 meses sem se falar dentro da mesma casa, e eu e minha irmã éramos os garotos de recado. Pai mandou dizer isso, mãe mandou dizer aquilo, e isso era o básico. Tenho uma lembrança quando minha mãe estava grávida de minha irmã. Eu tinha 4 anos, e meu pai desmaiou ela na pancada, e eu abri a porta e corri para chamar minha madrinha, falando que minha mãe tinha morrido. Depois, mais velho, eu vi esse mesmo acontecimento, e me vi quando criança, e o quanto isso era pesado. Violência doméstica era algo comum de se ver em toda a minha infância. Minha mãe era vítima, todas as separações, brigas e violência. Ela relatava o monstro que meu pai era, depois voltava com todos os tipos de desculpas. Mesmo com todo o apoio e ajuda que recebia, como uma casa que ele deu e ela vendeu e voltou para ele. Até hoje ela diz que sempre lutou por causa dos filhos. Já ele se reclamou por todas as vezes que aceitou ela de volta. Segundo ele, qualquer coisa ela juntava as coisas e saía de casa, depois ela mesmo ia atrás. Para os dois, o culpado de tudo sempre foi o outro. Nessa história, segundo ele, foi minha mãe que fez dele um monstro colocando os filhos contra o pai. Nunca reconheceu nenhum ato dele contra os filhos. Para ele continua sendo uma vítima. O problema são os filhos. Já minha mãe, realmente sempre fez isso. Até hoje ela ama fazer, e ver contendas entre os familiares, e se vitimizar logo após. De tal forma que eu nunca soube definir se era ela, ou seres espirituais que andam com ela. As coisas em comum deles é viver de aparência. Meu pai usa uma máscara, minha mãe é a própria face da mentira. Ambos nunca tiveram amor pelos filhos, nem netos. Bem ao contrário. Toda a minha vida eu acreditei que eles não receberam amor e não tinham para dar. Até eu me tornar pai, e olhar para mim mesmo. Aí vi que nada justifica os atos dos pais contra os filhos. Até mesmo minha avó, que não sei quais lutas ela viveu, analfabeta, morou anos na simplicidade de um sítio, mas nunca faltou amor para todos seus filhos e netos. Aqui mesmo na plataforma, você pode ver o que mães estão fazendo com filhos, e não é por não ter recebido amor, é por serem demônios mesmo. Meu pai viveu muitas coisas ruins com a mãe dele. E com isso ele aplicou o mesmo ou até pior aos filhos. E o dilema dele era, o que ele não teve os filhos não iria ter.
Lembro que quando comecei a estudar ele sempre falava que ele não estudou em colégio particular, os filhos também não. Eu estava com 29 anos, quando outra mulher dele me falou, que levou ele para a justiça, só para ela ajudar a pagar a escolinha da filha dele, e diante do conselheiro, ele falou essa mesma coisa. Tendo condições de sobra. Ele repetiu todos os padrões que fez comigo e minha irmã mais velha. Depois de adulto, eu encontrei pessoas que eu me conhecia quando criança. As primeiras coisas que falaram eram dos comportamentos dele. Se fosse hoje, já estaria na cadeia ou morto. Eu fui criado preso dentro de casa. Ficava só com minha irmã. Tinha que fazer as tarefas de casa, e bem feito, e manter a casa organizada, porque ele era doente com limpeza. No colégio eu era proibido de fazer amizades, interagir com outras crianças. Tudo que ele não teve, ou se prejudicou na vida, ele não me permitia fazer, e eu acreditava que era preocupações dele, mas não era. Era só para não dar nenhum tipo de prejuízo. Porque ao contrário, ele sempre estava vendendo e trocando de casa, para gerar dinheiro, e eu era o servente de pedreiro dele, sempre casas grandes com terrenos onde eu capinava, fazia serviços pesados, dos 8 anos em diante. E tudo que eu fazia era sob pressão e brutalidade, e ameaças de apanhar, porque ele queria tudo sempre rápido e perfeito, e o problema de limpeza, as coisas tinham que estar perfeitas, e sempre mudando os móveis do lugar, fazendo faxinas, e eu sendo burro de carga, e tinha que ser adjetivo, tinha que ficar perto dele, e se demorasse minutos parados ele mandava procurar o que fazer. Não podia assistir TV. Se parasse meia hora assistindo ele mandava procurar o que fazer. Saia de casa e quando voltava, colocava a mão na TV para ver se estava quente. Ele acordava cedo, e mandava eu e minha irmã acordar, procurar o que fazer, estar parado, para ele era motivo de estar vadiando, e essas coisas eram o básico. Um ano atrás, conversando com minha irmã, relembramos tal episódio, qual pensava que ela não lembrava. Certa vez, ela tinha uns 5 ou 6 anos, e o muro do quintal tinha caído, e um menino vizinho deu a ela uma pimenta, falando que era uma fruta, e ela comeu e entrou chorando, e ele pegou um chinelo, que era grande e pesado, bateu 3 vezes em cada mão dela, ela urinou, e eu fiquei vendo, e depois fui limpar o chão. Ela passou o resto do dia com a mão sem poder fazer nada. Isso por ter cometido tal erro. Então sabíamos o que aconteceria cometendo erros. Maioria do tempo ele vivia bem. Quando estava com grana era uma pessoa. Sem grana, era um bicho. O tempo que tinha até dinheiro sobrando, ele não nos dava nada. Eu só tinha um amigo da minha idade, qual às vezes ia na casa dele. Ele tinha tudo que uma criança nos anos 90 tinha. E eu sonhava com os bonecos, brinquedos, e eu sabia que não tinha porque meu pai não queria comprar mesmo, não podia nem assistir, quanto mais ter brinquedos, e o pouco que tinha eu brincava escondido, e também por ter vergonha de ele me ver e dizer que eu não era uma criança. Até comer era complicado. Depois de adulto, o pai desse meu amigo, me falou que meu pai chegava na casa dele, e falava que as crianças comiam demais, parávamos de comer. E quando as frutas estragavam e ia para o lixo, ele reclamava e falava que não iria comprar mais. Eu nasci com um pequeno problema em um olho, qual vejo a foto de quando tinha 2 anos de idade, e vejo que era bem claro, deixaram eu perder a visão de um olho. Quando eu tinha 11 anos uma pessoa percebeu uma mancha amarela no meu olho, falou aos meus pais, e mandaram eu ver só com o olho. Eu não enxergava, e não acreditaram. Certo dia tive um derrame no olho por estar trabalhando pesado, e ele não quis me levar no hospital. Fui levado por vizinhos. Ele repetiu isso com minha irmã mais nova. Esteve doente tarde da noite. A mulher dele teve que levar a menina com um amigo para o hospital, e ele em casa, porque não ia, por estar brigado. Quando criança, o meu sonho era me livrar de meu pai. Esperei muito tempo. Às vezes eu esqueço do que vivi, e apesar de tudo, sempre foi eu que o procurei, sempre eu indo até ele, sempre eu perdoando, nunca dei um motivo a meu pai para ter o que se vergonhar. Cresci ouvindo minha mãe e outras pessoas dizendo que eu iria ser igual ao meu pai, falavam sabendo que para mim era uma ofensa, porque jamais eu iria ser igual a ele.
Na fase da adolescência para a fase adulta, mesmo com os poucos contatos, foi que comecei a somar, que ele sempre me diminuiu, assim como fez com minha irmã, mesmo depois de casada, sempre nos rebaixou. O que tem a ver com ele, é o bom, é o certo, é o melhor. Mesmo sendo um lixo de ser humano, sempre se achando superior, os filhos para ele foram só escravos para seus benefícios, sempre desprezível. Nunca se importou com os males que nos causava, e nos causou, que foram muitos. Mesmo assim eram os filhos que sempre ia à procura dele, e ele de mal a pior. Minha irmã não aguentou mais, e deixou ele de lado. Ele não a procurou, tem um neto com 5 anos de idade que ele nunca viu. Quando fui para minha cidade natal, com meus filhos, foi o irmão dele que foi avisar ele, que ele me tratasse bem, e os netos dele, e que não fosse falar besteiras. Assim que ele me viu com meus filhos, perguntou para que eu tinha levado as crianças comigo, porque eu não tinha deixado com a mãe. Passou uma tarde na casa do irmão dele interagindo com a família, e eu e meus filhos parecia que não existia. Na outra vez ele passou outra tarde, e eu fiquei no vácuo com meus filhos, e ele passou a tarde falando do meu primo, que tinha ido morar em SP, e se deu bem na vida, e tal, e eu lá como não existisse. Sou artesão, fui mostrar um quadro a ele, ele não pegou o quadro, eu coloquei do lado dele e ele não pegou. Meses antes, eu tinha entendido que eu tinha alguns problemas referente a aprovações, e desvalorizar minhas próprias coisas, e tinha sido por causa dele. E ali na minha frente se concretizou, com o ato dele, e que o filho da puta não era eu. Na outra vez, eu só fui ver ele, e levar meus filhos, por causa da família dele, mas uma vez foi perca de tempo. Ele veio falar sobre o meu comportamento com meus filhos, e irritado eu falei, que eu criava meus filhos com amor e carinho, não criava com ódio e desprezo como ele fez. E o clima pesou, ele depois foi embora. Não me respondeu no WhatsApp, se fez de vítima e me ignorou. Na última vez que vi ele, mandei meus filhos ir falar com ele, e fui embora. E ele perguntou a meu primo por que eu não tinha ido ver ele. Minha irmã falou que as últimas vezes que viu ele, foi depois do casamento dela. Ele entrou na casa dela, falou mal da casa, do transporte de meu cunhado. Na última vez ela preparou uma recepção para ele, e ele ficou conversando fora da casa com meu cunhado e meu tio. Segundo ela, ficaram lá 2 horas, e ela esperando entrar. Ele simplesmente foi embora. E ela passou a noite chorando, de tristeza e ódio. E o que ele fala, é que os filhos só vão atrás dele quando precisar. Sei que isso não tem nada a ver, mas o homem se diz cristão, tem cargos dentro de templos evangélicos, mantém uma boa aparência, se justifica em sua religiosidade, e para manter as aparências precisa manter longe qualquer empecilho. É um homem sempre mostrando ser alguém de princípios, de caráter, de boa índole, para os que não conhecem. Referente à minha mãe, não tiro as razões dele, mas ele encontrou outras mulheres, boas, e fez o mesmo. Teve outra criança e fez o mesmo. Depois de tudo teve 3 netos e fez o mesmo. Tem bons filhos, bons netos, pessoas que lutaram por ele, sem ele merecer, e ele cuspiu todos, pelo amor próprio, e autoadoração. Mantive contato zero, mesmo antes de saber o que é narcisismo. Não somou nada na minha vida, ao contrário, diminuiu e muito. Soltei, deixei ir, e aprendi que nem tudo é culpa minha. Como falei, é só para ter uma ideia, aqui não tem quase nada dito. Se você chegou até aqui, curta, e fique no canal para ver mais vídeos.